Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Hoje celebramos a festa de São Francisco Caracciolo, confessor. São Francisco, colocado ao par da fundação do novo Instituto dos Clérigos Menores por uma carta que lhe foi erradamente remetida, São Francisco determinou professar nessa congregação nascente. Penetrado de grande amor de Deus, entregou-se com fervor à vida de penitência e de oração. E veio a morrer em Roma com 44 anos de idade em 1608. Quando nós celebramos os santos, caríssimos irmãos, celebramos neles o amor de Deus realizado, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo também realizada pela vida que tiveram, pela luta que tiveram dia após dia contra o pecado, contra as próprias fraquezas, contra o mundo, contra o demônio. E tinham, como São Francisco Caracciolo, esta piedade, esta vida de oração, essa vida de penitência, uma vida de uma constante luta, estando ali vigilantes, esperando o seu Senhor voltar. Nós esperamos a Deus que virá um dia na nossa vida. Como é que estamos esperando esse Deus vir? Com as lâmpadas acesas, com os rins cingidos? Estamos vivendo uma vida de castidade, uma vida de fé diante de Deus, porque é assim que se espera a Deus, assim como nosso Senhor Jesus Cristo dizia no Evangelho: estejam cingidos os vossos rins e nas vossas mãos lâmpadas acesas, e fazei como os homens que esperam o seu Senhor quando volta das bodas, para que quando Ele vier, logo lhe abram. O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que assumiu a nossa natureza humana, que subiu aos céus, vencedor do pecado e da morte, nos levou à nossa humanidade e se uniu a ela nos céus. Essas bodas é a união de Deus com o homem. E o Senhor um dia virá nos buscar também para levar com Ele. E aí cabe a cada um de nós, sim, estarmos preparados, estarmos ali vigilantes, esperando, com o desejo que o Senhor venha na nossa vida. O que não pode acontecer é que estejamos continuamente fugindo de Deus. Quem é que foge de Deus? Quem vive uma vida de pecado. Ele está constantemente fugindo de Deus, porque o pecado está ali, a raiz do pecado está ali no coração desse homem. Adão e Eva, quando pecam, escondem-se de Deus. Assim faz o homem que nunca tem tempo para Deus, que nunca tem tempo para uma oração, que nunca tem tempo para uma vida de penitência, que que apenas busca este mundo e as suas alegrias, os seus prazeres. Não tem o coração voltado para Deus, mas o seu coração está naquilo que é transitório, naquilo que é finito. O homem, o Filho de Deus, busca o infinito, busca o eterno, aquilo que nunca passará, que é a vida em Deus. Então, caríssimos irmãos, peçamos ao Senhor essa graça, de viver uma vida santa, de viver, como dizia aqui o livro da sabedoria, o justo, ainda que acometido pela morte repentina, estará em descanso. O justo, o santo, ele não teme a morte repentina. Pode atravessar a rua, vir um carro, bater nele e morrer na hora. Ele não teme isso, porque o seu coração já está em Deus, seu coração já está nos céus, pela vida que ele leva. Então, que o Senhor nos dê essa graça, caríssimos irmãos, de vivermos aqui, mas já com o nosso coração nos céus, o nosso coração em Deus, a nossa vida em Deus, e não viver uma vida aliena às coisas divinas. Não podemos.
O introito dessa missa dizia: arde-me no peito o coração como cera, que se me derretesse nas entranhas, porque me devora o zelo da vossa casa. Que nós tenhamos esse santo zelo das coisas de Deus, das coisas do alto, o zelo pela vossa casa, o zelo para ganhar os céus, e caminhar para isso, caríssimos irmãos, com essa vigilância, e com essa presteza também, Os rins cingidos que fala o Evangelho é sim aquele que vive a castidade, mas aquele que vive pronto para a caminhada, pronto para ir ao encontro do Senhor. Nada o impede a esse encontro com Deus. Que não tenhamos nada que nos impeça a nossa caminhada neste mundo. E ali nós podemos colocar tantas coisas ali, os bens, as riquezas, o dinheiro, os afetos, tantas e tantas coisas que podem nos impedir e dificultar a nossa caminhada. O cristão tem que estar ali, pronto, preparado para ir ao encontro do Senhor. Que nós tenhamos também este zelo, caríssimos irmãos, aliado ao amor da penitência, como dizia aqui a oração dessa Santa Missa, a oração da coleta, que dizia: ó Deus que infundistes, porque todas as graças e os bens, os dons, vêm do céu, do alto. É Deus que infunde em nós toda graça, todo dom, no fundador, em Francisco, no bem-aventurado Francisco, fundador de uma nova ordem religiosa, o zelo da oração e o amor da penitência. Fazei que os vossos servos aproveitem de tal modo do seu exemplo, que pela oração e o domínio dos sentidos mereça alcançar a glória celeste. A oração e o domínio dos sentidos. Estamos aqui para rezar, nos penitenciar e dominar os nossos sentidos, dominar as nossas vontades, dominar as nossas paixões. Isso é uma luta constante, caríssimos irmãos, uma luta constante. A cada dia é um dia de conversão para nós, a cada dia é um dia de luta contra as próprias paixões, os nossos sentidos, por onde vem o pecado. É ali que temos que estar lutando, é ali, a linha de frente, auxiliados pela oração, pela graça de Deus, pela penitência. Ali estamos, como este homem que vigia para que sua casa não seja arrombada, para que não venha um ladrão, na hora que ele menos espera. Nós não podemos estar descansando nessa vida. O descanso será na vida eterna. Sim, no reino dos céus teremos toda a eternidade para descansarmos. Aqui por isso que é a igreja militante. Estamos militando, estamos lutando, estamos defendendo essa casa que é o nosso coração, a nossa vida, onde deve habitar apenas Deus, caríssimos irmãos, e não o pecado. Então, fechemos a porta ao pecado, e sejamos ali nessa luta, nesse combate, contra o pecado, contra o mal, contra as nossas fraquezas, auxiliados pelos dons e as graças que Deus nos dá, através da sua igreja, através dos sacramentos. Então, não desanimemos, não. Que São Francisco Caracciolo possa interceder por cada um de nós também, para fazermos sempre firmes nessa luta e nesse combate da vida cristã. Como dizia São Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, e agora me está reservada a coroa da justiça, que o justo juiz me dará no dia da sua vinda. Que o Senhor nos encontre então, caríssimos irmãos, nessa atitude daquele que vigia, esperando apenas o Senhor voltar. E Ele nos dará então as graças e as bênçãos necessárias para vivermos essa vida santa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.